A gente viu obturador, né? Então vocês fizeram exercício de longa exposição. Quando a gente fez a nossa primeira aula lá sobre as 3 partes básicas de um equipamento fotográfico, a gente viu primeiro diafragma, que a gente ia controlar pela função A em Nikon ou Canon AV, né? Aqui eu tenho como prioridade diafragma. O que significa isso? Significa que toda vez que eu girar a roletinha lá da câmera, eu estou abrindo ou fechando o diafragma, entrando mais ou menos luz, profundidade de campo mais curta ou profundidade de campo mais longa, ok? Nessas funcionalidades. Na aula passada vocês trabalharam em S, em Nikon e Canon TV, que é o obturador. Então se o obturador for ficar mais lento, entra mais luz, certo? Vocês lembram quando vocês fizeram fotografia de 15 segundos? Entrava mais luz do que uma fotografia de 1/100º de segundo. Então quando eu estiver trabalhando aqui, eu vou estar trabalhando com prioridade de obturador. Hoje a gente vai ver ISO. Com ISO, a gente domina os 3 elementos básicos para controlar qualquer equipamento fotográfico. Desse modo, vocês podem pegar qualquer equipamento fotográfico, principalmente os antigos que só trabalham em manual, e operar esses equipamentos sem problema. Uma câmera fotográfica moderna vai ter essas 3 funcionalidades e mais um bando de botãozinho. Então, se você consegue operar uma câmera fotográfica como essa, facilmente você opera uma câmera fotográfica manual. Então, se vocês virem alguma câmera antiga, saibam que você só tem que controlar basicamente o obturador e diafragma. Por que não o ISO? O ISO vai vir fixo, né, no filme. Você vai ter que comprar um filme ou ISO 100, ou ISO 200, ou ISO 400, e vai ter que fazer todas as fotografias com aquele mesmo ISO. Então, o que o ISO nos proporciona? Assim como o diafragma e o obturador, todos eles são para controlar a luz, certo? Porque fotografia só serve para uma coisa, que é escrever com a luz. Então, se o diafragma estiver mais aberto, entra mais luz. Se estiver mais fechado, entra menos luz. Mas só que se ele estiver mais aberto, a profundidade de campo a gente descobriu que é curta. As coisas que estiverem em foco ficam em foco. O que estiver distante, fica fora de foco. Se eu uso o diafragma fechado, entra menos luz. Mas em compensação eu tenho uma profundidade de campo mais longa. No obturador é a mesma coisa. Se eu fizer uma obturação mais longa, um tempo de exposição mais longo, entra mais luz. Se eu fizer um tempo de exposição extremamente curto, eu capto menos luz. O ISO é a mesma coisa. Se eu usar um ISO baixo, eu capto menos luz. Se eu usar um ISO alto, eu capto mais luz. Então os 3 elementos é só para captar mais ou menos luz. Só que eles têm suas particularidades. O diafragma, além de captar mais ou menos luz, brinca com a profundidade de campo. Lembra? O desfoque. Foco em alguma coisa em primeiro plano. Se eu fizer o diafragma bem aberto, o resto fica tudo fora de foco. O obturador. Se eu fizer uma longa exposição, se alguma coisa se mexer, vai tremer, que é o que a gente fez na aula passada de ficar desenhando com a lanterna, certo? E o ISO